Oi, 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 todo mundo. Ai, gente, que massa! Chegou o nosso dia desse curso que eu fiz com muito carinho para todo mundo que está aqui, que vai participar, que vai assistir agora comigo, que vai assistir depois. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Patrícia Bezerra, eu sou bibliotecária formada pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. Me formei lá nos idos de 2012. E sou contadora de histórias, formada pela vida, pelos encontros da vida, pelas experiências da vida, mas também por cursos, por oficinas, que eu fui fazendo aí ao longo da minha jornada com a contação de histórias. Fiz muito curso e muita oficina, viu, minha gente? Nossa Senhora, muito, muito massa, muito bom lembrar desses momentos assim de aprendizagem com outros contadores de histórias. É sempre uma troca muito massa. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, façam oficinas, façam curso de contação de histórias, se é algo que dá prazer para vocês, se é algo que vocês realmente querem, para vocês irem sempre se aprimorando. Uma das coisas que eu falo lá no e-book é que a gente vai aprendendo e desaprendendo. A gente aprende muita coisa, só que às vezes mais para frente essas coisas não fazem mais tanto sentido para a gente e a gente vai desaprendendo e colocando outros conhecimentos no lugar daquele. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai colocando esses conhecimentos aí por cima e não tem problema. Pois bem, vou continuar aqui me apresentando. Sou bibliotecária e contadora de histórias, estou nesta vida de artista. A minha paixão maior no ramo da biblioteconomia é a biblioteca escolar. E foi na biblioteca escolar que eu me descobri como contadora de histórias. Então, eu conto histórias desde 2015, mas eu fui me profissionalizando mesmo ali pelos idos de 2017, mais ou menos, certo? 17, 18, por ali. Foi que eu fui realmente me profissionalizando nessa área de contação de histórias. Eu tenho pós-graduação na área de biblioteca escolar, na área de gestão de unidade de informação, que englobam outras unidades de informação, né, onde o bibliotecário pode atuar. E também tenho pós em metodologias ativas em educação, que é um negócio muito massa. E se você é professor, se você é bibliotecário, seja que você seja o que for, procure saber mais sobre as metodologias ativas, porque, gente, é só love. Só vem a agregar para o que quer que você vá fazer. Mas, principalmente, se você trabalha com educação, tá? Metodologias ativas é o que há. Bem, deixa eu ver o que mais. Eu acho que basta, né? Já dá para saber. Vocês podem me seguir lá no meu perfil, @_uma bibliotecária. É onde eu falo sobre contação de histórias, mas lá no começo eu falava também sobre biblioteca escolar, mas aí eu resolvi nichar para contação de histórias, aí eu não falo mais tanto sobre bibliotecas, certo, minha gente? Então vão lá, tem muita coisa legal. E eu também tenho um site chamado umabibliotecaria.com.br. Lá tem bastante coisa para quem é da área de biblioteca escolar. Eu sou um pouco relapsa, aí eu deixo de escrever as coisas lá. Mas tem muita coisa bacana, viu, gente? Para quem é bibliotecário, vão lá dar uma olhadinha no meu site, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tenho certeza. Porque se eu fosse, se eu assim, na minha época de estudante ou né, mais atuante em bibliotecas, eu tivesse tido acesso a um site como o meu, gente, as coisas teriam sido um pouquinho mais fáceis. Mas é isso, é caminhada, tudo é jornada, tudo é processo, né? A gente tem que respeitar esses processos da gente na nossa vida. Então, vamos lá. Para começar, eu quero começar com uma história. É uma história que eu sempre conto nos inícios dos meus cursos, porque para mim é uma história que ela conversa bem com esse início. É a história de uma mulher. Mas eu vou dizer daqui a pouco quem era essa mulher. Talvez vocês vão saber quem é, né? Vou contando, vocês vão sabendo quem é. E essa história, ela começa assim. Havia
em um reino muito distante, um sultão chamado Shariar. Shariar, tal qual foi o seu pai no tempo em que governava, era também um sultão, um rei muito bondoso para com o seu povo. E ele tinha uma esposa que ele amava muito, mais que tudo nessa vida. Só que certo dia, ele descobriu que a sua esposa o traía. Traía toda vez que ele ia, que ele viajava a negócio. E isso o deixou furioso. E ele matou a sua esposa. Decidiu que daquele dia em diante não amaria mais ninguém. E decidiu também que daquele dia em diante ele casaria-se com uma mulher num dia e no outro ele a mataria. Para assim não ser mais traído. E assim aconteceu. Num dia ele casava, no outro ele matava. E essa crueldade se estendeu por um tempo, até que chegou um momento em que não haviam mais mulheres. Algumas, infelizmente, haviam sido mortas, mas muitas haviam ido-se embora dali, para não ter esse triste fim. O grão-vizir, que é como um primeiro-ministro, um braço direito do rei, era o encarregado por levar essas mulheres até o sultão. E, bem, não haviam mais mulheres no reino. Então, certo dia, ele chegou transtornado em casa porque não sabia o que fazer. Então, sua filha, Sherazade, disse que iria se casar com o sultão Shariar. E seu pai disse não. Mas ela disse que sim. E ele disse que não e lhe contou uma história. E outra história e mais outra história. Mas não adiantava. Sherazade não arredava o pé da ideia porque a bicha era teimosa. Muito teimosa. Então, seu pai concordou que Sherazade se casasse com o sultão Shariar. Bem, Sherazade, devo lhes dizer, era uma mulher linda, muito inteligente e era a melhor contadora de histórias de toda a região. E ela tinha um plano, que se sucedeu no seguinte. Aconteceu o casório e no dia do casório, Sherazade disse para sua irmã lhe pedir que ela lhe levasse junto. E a Denazade, que era a irmã de Sherazade, fez isso. Foi o seguinte: no dia do casamento, Denazade chegou para sua irmã Sherazade e disse o seguinte: Oh, irmã querida, será que eu poderia ir com você para o palácio para passar esse último dia com você? Quer dizer, essa última noite com você? E Sherazade pediu permissão ao rei Shariar. O rei Shariar não viu problema nenhum, então, depois do casamento, foram-se os três para o palácio. E depois que todos já estavam dormindo, Denazade, lá pelas 4 horas da manhã, pediu que sua irmã Sherazade lhe contasse uma história. Seria a última história que a irmã ouviria. Então, Sherazade pediu permissão ao rei Shariar e o rei Shariar concordou. E aí, Sherazade, meu Deus, vocês deviam estar lá para escutar. Sherazade começou a contar uma história, era uma história tão bonita, e ela foi contando, só que aí deu 5 horas da manhã, e às 5 horas, o sultão Shariar tinha que sair para fazer as suas preces matinais. E então Sherazade parou a história e falou: Oh, eu não poderei terminar a história, querida irmã, porque agora terei o meu fim. Mas o rei Shariar queria escutar o final da história e deixou que ela vivesse por mais um dia. No dia seguinte, a mesma coisa. Denazade se acordou às 4 horas da manhã, acordou sua irmã, pediu que ela terminasse de contar a história. Sherazade pediu permissão ao Shariar e continuou a história. E foi contando e contando. E dentro da história tinha outra história. E aí começou a outra história e foi contando. Só que aí vocês já sabem, né? Deu 5 horas da manhã e o rei Shariar tinha que fazer as suas preces matinais.
E ele queria saber como é que terminava a história. E assim foi sendo essa ladainha. Toda noite, a Dona Zade acordava a Sherazade começava a contar a história, mas tinha que parar em um dado momento. E foi se passando as noites, até que 1001 noites depois, a caixola da imaginação de Sherazade já tinha meio que secado, sabe? Porque é muito tempo contando história. E haja história para contar. E aí a bichinha se aperreou. Ai, meu Deus, não tem mais nenhuma história. Agora sim eu vou morrer. Ah, besteira. Depois desse tempo todo, o rei Shariar já estava os 4 pneus arriados pela Sherazade, minha gente. E é claro que ele não iria matá-la. Shariar se arrependeu de tudo que ele fez. Então ele nunca mais cometeu esse tipo de crueldade e voltou a ser um sultão bom para com o seu povo. E dizem que Sherazade e Shariar tiveram muitos e muitos filhos. E dizem também que esses filhos de Sherazade e Shariar estão por aí, pelo mundo, contando histórias a valer. E eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui são também parte dessa geração de filhos e filhas de Sherazade e Shariar. E foi assim que eu li, e é assim que eu conto. Mas vocês já sabem, né? Quem conta uma história sempre aumenta um ponto. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado da história. Eu amo essa história. Eu li 2 histórias para conseguir fazer essa versão. Eu li a versão da Ruth Rocha e li a versão do livro das Mil e Uma Noites, que é a versão do Antoine Galland. É uma das mais conhecidas, é uma das mais vendidas, acredito eu. E é muito boa, né? E a partir dessas 2, eu criei a minha, que tem lá os seus regionalismos, né? A gente pode sim enfiar dentro da história o jeito como a gente fala, essas gírias, né, da nossa região. Eu sou cearense, posso colocar o meu cearês aqui sem problema. Claro, se eu sou cearense e eu vou contar histórias para um público que é paulista, talvez algumas coisas não fiquem interessantes porque eles podem não entender, né? Eu não sei se vocês sabem o que é chinelar. Sabe o que é chinelar? Será que vocês sabem o que é chinelar? Quem é do Ceará deve saber. Quem é de outras partes talvez não saiba. Bibliotecária da Bahia, Marcela, boa noite. Que bom que vocês gostaram. Deu o maior valor, né? É isso aí. Chinelar, minha gente, é correr assim, ó. Ele chinelou. Correr assim como se não houvesse amanhã. Chinelou. Né? Então, muitas vezes eu utilizo isso nas minhas contações de histórias. É uma coisa assim super recorrente até. Né? E eu gosto, né? Então, não deixem de utilizar o seu modo de falar, as suas gírias dentro das histórias, não. Tá certo? Então, vamos para a segunda parte aqui do nosso encontro. Bem, pessoal, algumas pessoas sempre me perguntam como começar a contar histórias. Meu Deus, como de acho eu começo a contar uma história? Eu posso começar a contar uma história. E não é começar o começo, né? E a história e a história começa assim, não é isso, mas é por onde começar. De onde eu devo partir para aprender a contar histórias? Pronto, me fiz melhor compreensível. Então, assim, eu sempre parto da premissa de que para você começar a contar histórias, você precisa gostar. Certo? Eu acho que é um consenso. A gente precisa realmente gostar. Gostar dessa arte, apreciar essa arte, gostar de escutar outros contadores de histórias. A gente precisa ter esse prazer, sabe? De escutar outras pessoas contando histórias. A gente precisa ter essa busca pelo contador de histórias, sabe? E não somente aqueles contadores de histórias, os profissionais e tudo mais,
Mas tem também os contadores de histórias do cotidiano, né? Você saber escutar. Tem uns contadores de histórias de tradição, que são aqueles mais antigos, os mais velhos, né? Você gostar de escutar essas pessoas, né? Gostar de escutar essas histórias. Mas, assim, não precisa ser um martelo batido, né? Mas, pelo menos, você precisa gostar da arte, né? Isso tem que ser um consenso. E, a partir daí, você começa nessa jornada com a contação de histórias. Você começa a ler sobre, você vai começar a procurar oficinas, a procurar cursos sobre a arte de contar histórias, sobre contação de histórias, né? E tudo aquilo que você vai absorvendo vai te agregando e você começa a aplicar, sabe? Você vai começando a aplicar. Eu, quando comecei a contar histórias, eu não fazia ideia de como fazer isso. Não fazia ideia de como contar histórias. Mas eu já gostava muito dessa arte. Então, eu gostava muito de assistir outros contadores de histórias. Eu gostava de escutar histórias. Então, eu, primeiramente, né, como sempre gostei muito de teatro, de palhaçaria, foram duas artes que me ajudaram a iniciar, né? Me ajudaram a ter um ritmo, né? A saber como dar uma cadência, né, na história, sabe? Essa questão dos tons que você vai usar para cada momento. Então, essas duas artes me ajudaram muito. Mas não é todo mundo que já vem com uma bagagem de ter feito curso não, oficinas de teatro, oficinas de palhaçaria, volta e meia, eu sempre estava fazendo porque eu achava muito massa, então elas me ajudaram muito. Só que aí depois, quando eu comecei a contar histórias nessa escola que eu trabalhava, que era até um requisito, e eu disse, eu sei contar história, eu sei contar histórias, com certeza, né? A gente vai dando, vai na cara e na coragem mesmo. Então, comecei a buscar os cursos e as oficinas, comecei a ler um pouco mais sobre e comecei a contar histórias. Então, no começo, eu contava histórias com um livro, sempre com um livro. E no livro a gente tem aquele suporte, né? Você não precisa aprender propriamente assim as histórias, né? Você não precisa decorar as histórias, elas estão ali com você. Mas quando você vai ler, você precisa sim ter lido anteriormente. Primeiro para você saber se você gosta daquela história, se aquela história é uma história bacana para você contar, para você saber se é uma história adequada para quem você vai contar. Então tem todas essas nuances que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai contar uma história. Mas, em síntese, para você começar na sua jornada com a contação de histórias, é isso. É gostar, é buscar realmente conhecer contadores de histórias, buscar histórias, buscar aumentar o seu repertório de histórias. Se você somente lê histórias de autores que ainda estão vivos, certo? Você só se bitola naquilo, diz, vou só ler isso aqui, só isso aqui que me importa. E você não busca histórias da tradição oral, né? E dentre outros tipos de histórias, você não diversifica o seu repertório, ele vai ser um repertório pobre, né? Quando você precisar ali buscar histórias sobre um determinado tema, você vai ter uma coisa muito pequena. Então, busque ampliar também esse seu repertório de histórias, né? O contador de histórias, ele vai se fazendo disso, né? De sempre ampliar esse repertório. A Tâmara Bezerra, ela fala da tríade do contador de histórias, né? Que é a busca, o preparo e a partilha. É a busca pelos contadores, é a busca pelas histórias, essa busca que não cessa nunca. Até o seu último momento, como contador de histórias, você vai sempre estar buscando contadores e histórias. O preparo é você se preparar para contar aquela história. Você dá o melhor de si para contar aquela história. E a partilha, que é a melhor parte. E é a parte mais legal, né? Sabe aquela trend, né, do Instagram, né? Can we skip to the good part? Posso pular para a melhor parte, né? Não dá para pular para a melhor parte, porque tem todo esse processo. Mas, assim, para mim, uma das melhores partes é a parte da partilha. Quando eu parto
para poder ali compartilhar as histórias que eu aprendi, as histórias que eu me dediquei com outras pessoas. Isso é muito, muito bom, né, gente? É maravilhoso. E assim, eu sei que uma das coisas que barra muito as pessoas de começar a contar histórias é a timidez, a vergonha, essa questão de, ai meu Deus do céu, eu sou muito tímida e eu não consigo contar histórias. Vou dizer uma coisa para vocês: timidez não é um impeditivo de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa, minha gente, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa que, se você me botar se eu estiver numa festa, você me botar num canto, eu vou ficar naquele canto ali até a festa terminar. Eu não socializo muito com as pessoas, sabe? Eu morro de vergonha de fazer uma pergunta assim, sabe? Às vezes para a pessoa e tal. Eu tenho vergonha, né? Mas eu entendo que a timidez, ela não pode atrapalhar a minha vida profissional, nem a minha vida pessoal. Ela atrapalha mais a minha vida pessoal do que a profissional, né? Vai entender. Então, assim, se você se acha uma pessoa muito tímida, tenta ver, e eu tô falando assim bem superficialmente, tá? Muito superficialmente. Tenta ver de onde é que vem essa timidez. Você pode optar por fazer uma terapia. Eu fiz terapia, eu preciso voltar para a minha terapia, né, para ver essa questão e tantas outras questões, né, desse ser humano que habita aqui. Mas não deixa, por favor, minha gente, por favor, não deixem a timidez podar esse potencial que eu tenho certeza que está em cada um de vocês. Porque dentro da gente habita um contador de histórias. Porque todos nós, sem exceção, contamos histórias. Todos os dias a gente escuta histórias de pessoas que não são contadores de histórias profissionais. Sabe quando você está, sei lá, na fila do pão, então na fila do banco, na fila do supermercado, aí do lado tem duas amigas conversando e você, ó, fica de orelha assim, né, para escutar tudo, e dá uma dor quando você tem que ir embora e não pode escutar o resto da história. Oh, Jesus! Não é porque você é fofoqueiro, não, é porque é muito bom escutar histórias. E você fica ali imaginando o que é que pode ter acontecido e você formula ali um final para aquela história na sua cabeça e é muito legal. É muito bacana isso, né? A gente vai observando essas pessoas que vão contando histórias mesmo no cotidiano. Nós, minha gente, nós contamos histórias a todo momento, né? Quando uma coisa, principalmente quando as coisas não dão certo, e naquele momento, assim, depois a gente vai contar e pode se tornar uma história engraçada depois, né? Eu acho que quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, são as melhores histórias, por incrível que pareça. Porque quando dá certo, deu tudo certo. Oh, meu Deus do céu. Mas quando é uma coisa assim que não dá certo, aí vai naquelas reviravoltas e tudo mais, aí a gente, né, tem ali história para contar. E a fila gera, pois é, a Nádia falou aqui, né, ó, fila gera muita história. Gente, gera história demais. Ai, escutei tanta coisa. Minha gente, oh meu Deus do céu, graças a Deus que a gente pode pagar a conta hoje em dia pelo, pelo celular. Mas quando eu ia pagar a conta na lotérica, Maria, mas era tanta história que eu escutava. Oh meu Deus do céu, mas era muito legal. Era muito engraçado. E as minhas histórias, né, de passar 2 horas na fila, né, e aguentando também um bocado de coisa, que às vezes, né, às vezes é um pouco complicada. E aí, na minha hora, o sistema cai. Meu Deus! O sistema caiu, chega a dar uma tristeza. Mas é isso, né? É saber realmente escutar, formular histórias na cabeça da gente, é gostar de fazer isso. E, assim, a gente precisa também... Não sei se a palavra certa é precisa, mas é bom quando a gente deixa que as histórias encantem a gente. Assim como elas encantaram o rei Shariar. Né? Vocês percebem que ele, em um momento da vida dele, ele se deparou com algo terrível para ele também, que era aquela crueldade que ele estava fazendo, não era bom para ele também, sabe? E quando ele se encontrou com as histórias, né, com uma pessoa ali contando histórias para ele,
foi gerando ali aquele encantamento. E a partir daquele encantamento, alguma coisa foi sendo modificada dentro dele. Creio que não foi somente essa paixão pela Sherazade, mas foi também esse encantamento que as histórias geraram dentro dele. Então, se encante com as histórias que você vai contar e encante, né? Tente ao máximo de encantar as pessoas para quem você vai contar essas histórias, certo? Por isso que eu sempre falo, conte histórias que você gosta de contar. Conte histórias que te fazem suspirar. Que, meu Deus, que história maravilhosa. Eu vou contar essa história, porque essa história é muito linda, muito perfeita. E às vezes as histórias que te encantam, elas não vão encantar outras pessoas, não. Às vezes o que vai encantar é o modo de você contar, é a dedicação que dá para perceber na sua fala, no seu olhar, sabe? Isso me encanta muitas vezes, gente. Assim, às vezes eu escuto histórias assim que não, né, não tem muito a ver com o que eu gosto, mas o jeito como a pessoa conta é tão assim, ai, tão maravilhoso que você fica, ai, que coisa mais linda. Ficaria aqui horas e horas escutando essa pessoa, sabe? A gente tem que tentar ali, no máximo, também se encantar com as histórias que a gente vai contar. Claro que nem sempre a gente vai contar histórias que a gente realmente gosta. Por exemplo, se você é professor, se você é bibliotecário, eu sempre dou esses dois exemplos porque são os exemplos que eu tenho mais proximidade. Você, às vezes, precisa contar uma história sobre um determinado tema e você só encontrou aquela história ali e tudo mais, ou então aquela história foi dada para você, então tem que ser aquela história, não pode ser outra. Aí você, né, você vai ter que aprender, você vai ter que contar, tem que tentar se divertir pelo menos um pouquinho contando aquela história, tá, pessoal? E aí, por último, minha gente, eu queria falar para vocês que as histórias, elas têm um poder muito grande, né? Esse poder de gerar uma empatia, de gerar encantamento, de gerar conexão, né? E essa conexão, muitas vezes, ela só é possível quando, por parte do contador de histórias, há realmente uma verdadeira dedicação, uma verdadeira vontade de fazer aquilo, certo? Aí deixa eu responder aqui a pergunta da Natália. A Natália perguntou: Patrícia, qual a tua opinião sobre a contação de histórias ser por vídeo? É um começo? Porque às vezes eu não sei onde começar, em que lugares. Natália, é super, super válido, viu? Super válido, com certeza. Ainda mais que, assim, eu não contava histórias por vídeo, eu contava mesmo para as crianças, né? Só que em 2020, né, com a pandemia, eu me vi nessa situação. No começo, para mim, foi muito difícil mesmo, porque eu já estava acostumada com o presencial. Eu estou com vocês aqui nesse virtual, mas eu me sinto muito mais à vontade no presencial, porque é muito bom poder ver as pessoas, as pessoas se sentem mais à vontade até para perguntar, para falar. Eu acho isso muito massa. Eu acho essa troca muito bacana, viu? Mas é sim uma boa para você começar, né? Se você tem ali muita vergonha de estar com pessoas, você olhando para elas, ou se você nem tem acesso, às vezes você não tem um acesso fácil ali a outras pessoas, né? Se você não tem esse acesso, por exemplo, você pode se voluntariar numa biblioteca comunitária, né? E dispor esse serviço, né? De mediação de leitura, de contação de histórias, é uma boa para você treinar e você vai estar fazendo uma coisa muito bacana, que é contando histórias ali para as crianças nas bibliotecas comunitárias. Eu acho muito massa, muito válido. Mas sim, é válido começar por vídeo, viu? Observa outros contadores de histórias que já trabalham com isso, né? A Fafá, a Carol Levi e a meninazinha, a Marina Bastos, tem também a Clara Haddad, né? Que é muito, muito bacana. Você pode observar como é que elas fazem e tudo mais. Se você se sente, se você. Não vou falar agora, não. Eu vou falar, né? Se você não se sente à vontade, começa com um livro, certo? Você não se sente à vontade ainda de começar com história de boca.
começa com um livro que é super, super, super válido. E é isso. Mas um lugar para você poder começar pode ser, sim, as bibliotecas comunitárias, viu? Sempre, eu acredito que elas sempre estão abertas para receber quem queira ajudar. Deixa eu ver. Tranquilo, Simone, tranquilo. Pronto. Simone tem uma pergunta. Quando estou contando história, é necessário mudar a voz para fazer? Não é necessário você mudar a voz. Quando você se deparar com uma história que tem muitas vozes ali, né, de personagens e tudo mais, você não precisa necessariamente fazer essa voz. Por quê? Porque às vezes você não consegue levar até o final. Eu ainda, gente, eu sou triste nisso, eu ainda não consigo levar essas vozes até o final, então fica estranho. Você começa com uma voz para o personagem, quando vai no final, não é a mesma voz, então isso pode meio que confundir. Então, o que, é que você pode fazer? Você pode seguir o que muitas vezes está na história. E fulano disse, e tal respondeu, entende? Você pode colocar isso, mas você coloca uma entonação. Você não pode ter uma voz monocromática. O que é uma voz monocromática? É uma voz que vai até o final. Não. Coloca aí uma entonação, né, para cada frase. Porque, tipo, se fulano falou triste, você vai falar um pouco mais triste, entende? Se fulano falou muito alegre, você vai falar um pouco mais alegre, ou com raiva, entende? Então, tudo isso você vai imprimir essas expressões, você vai imprimir isso na voz. Mas vai ter um dia que eu vou falar só sobre isso, viu? O Miguel perguntou aqui. Como funcionaria a trilha de busca, preparo e partilha dentro da tradição oral? Essa busca seria das histórias da tradição oral mesmo. Deixa eu até pegar aqui um livro para vocês. Um livro que é muito conhecido. Tá? E tá em algum lugar aqui. Que eu tô olhando para ele. Aqui. Só não estava vendo. Por exemplo, esse aqui é o livro Contos Tradicionais do Brasil. São contos tradicionais do nosso país, recolhidos pelo Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo é super conhecido nessa área. Se você não conhece, conheça, porque ele é muito bom. Ele é nordestino, ele é aqui lá de Rio Grande do Norte. E, bem, começaria por aí. Essa busca de você ir procurando histórias da tradição oral, histórias ali recolhidas pelo Câmara Cascudo, pela Ruth Guimarães, pela Henriqueta Lisboa, pelo Silvio Romero. São alguns nomes, dentre tantos nomes que recolheram histórias aqui no Brasil, certo? Eu falo necessariamente do Brasil, porque eu acho muito massa pesquisar as histórias daqui. Tem um livro que ele somente tem em bibliotecas públicas aqui do Ceará, certo? Que é o 1001 Histórias do Ceará, porque ele foi feito e tal, a partir de um projeto pelo secretário de Cultura aqui, que é o Fabiano Piuba, e a Andréa Rabt. Então, eles foram em alguns interiores do Ceará e recolheram essas histórias, esses contos populares do Ceará, tá? E aí, essa busca. O preparo é você se preparar para contar essa história, certo? E a partilha é esse momento de você partilhar essas histórias. Você não vai partilhar como se fosse um narrador da tradição. Porque o narrador da tradição são aqueles narradores mais antigos, sabe? Tem um doc que eu vou até recomendar para vocês, que se chama Sete Histórias à Sombra do Cajueiro. Acho que é assim. Agora me fugiu. 7 Histórias à Sombra do Cajueiro. Que é ao vivo, viu? Pesquisar aqui, minha gente. Aqui, achei. Vou colocar aqui para vocês verem, né? Vocês terem essa dimensão do que seria, né, esses contadores de tradição.
Só que eu queria... Pronto, vou botar aqui no YouTube, que aí fica melhor. Pronto, coloquei aí para vocês, tá? Para vocês terem aí mais ou menos essa dimensão do que seriam esses contadores da tradição. Mas é mais ou menos isso, viu, Miguel? É isso, é você buscar realmente ter esse interesse por essas histórias. E o melhor de você contar os contos da tradição oral é porque eles estão todos em domínio público. Porque tem toda essa questão dos direitos autorais. Se você vai escolher uma história do... Na hora me fogem todos os nomes de autores, é incrível isso. Mas você, sei lá, André Neves, você pega uma história do André Neves e é uma história muito legal, e você quer contar em tudo que é lugar, no YouTube, no Instagram, não sei o que lá, das quantas, só que você não pode, se você não pedir permissão a esse autor. E a editora, às vezes a editora cobra, às vezes não. Tá? Então, as histórias da tradição oral, elas te permitem contar em qualquer lugar sem ter que estar pedindo permissão para ninguém, certo? Eu acho que eu consegui responder. Mariane Biggio é muito boa, muito boa. Ela trabalha muito com histórias de cordel, né? É muito, muito legal. Ela valoriza muito essas histórias. Nádia perguntou aqui: contar história e usar uma música que aborde o tema proposto é uma boa dinâmica para fixar a história na cabeça? Contar história e usar uma música que aborde o tema proposto é uma boa dinâmica para... Você diz, você cantar uma música dentro da história? Seria isso? Eu te confesso que eu não consegui entender muito bem essa pergunta. Me desculpe a minha ignorância. Mas deixa eu ver aqui. Contar a história e usar uma música que aborde o tema proposto. Porque assim, quando a gente canta, a gente fixa bem melhor, né? Você pega assim, por exemplo, né? Tem muitas passagens da Bíblia que são musicadas, aí você acaba pegando muito mais rápido do que se você fosse ter que decorar ali, né? É só o texto e tudo mais. Mas assim, tenta, no máximo, sempre aprender essas histórias lendo, ensaiando e colocando ali as suas versões, falando do jeito como você gostaria de contar. Porque você não precisa contar com todas as palavras do texto. Por exemplo, a história que eu contei da Sherazade, eu falei, eu peguei duas histórias, eu li duas histórias e a partir dali eu fiz a minha própria versão, certo? Já tem histórias que eu li e eu uso fragmentos daquela história porque acabou se fixando mesmo de tanto eu ler, mas outros momentos da história foi eu que fui colocando as minhas palavras, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente se forçar um pouco mais para poder aprender aquelas histórias dessa forma mais, diria, tradicional, né? De você ler, de você ensaiar mesmo e colocar essa história para o mundo. Às vezes, quando a gente partilha uma história pela primeira vez, que a gente acabou de aprender, ela não sai tão legal. Mas aí você vai contando e você vai melhorando essa história. Um exemplo é a história da Mãe d'Água. A primeira vez que eu contei, assim, e depois eu assisti, eu não gostei. Sinceramente, eu não gosto muito. Mas aí depois que eu fui contando mais vezes, melhorando, eu gosto bem mais da versão de hoje em dia do que da versão que eu aprendi ali mais para trás. Que eu contei, né? A Aline falou, sou aluna de biblioteconomia pela UFBA e pretendo inserir a leitura na vida da minha afilhada a partir da contação de histórias, além de fortalecer o vínculo emocional entre eu e ela. Gente, história é tudo de bom, porque elas fazem isso, elas aumentam esse vínculo, né? As histórias, ela tem esse quê afetivo, principalmente quando você faz com amor. Acho muito massa, Aline, muito massa. Maria, você clica lá, deixa eu pegar aqui de novo o link. Você clica nele e ele vai... Não dá para coisar, não. Vou pegar bem aqui. Você clica nele e ele vai abrir uma página, certo? Talvez saia por um momento aqui do
da live, mas depois tu volta, mulher. Tu volta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nádia falou aqui, vamos lá. Contar histórias e usar uma música no final que aborde o tema proposto. Ah, entendi. Olha, eu falei. Ah, mas eu falei de outra coisa, pelo menos, né? Mais conteúdo. É bacana. Você pode usar a música no começo, você pode usar a música no final, mas assim, não se prende tanto a essa coisa de fixar a história na cabeça da criança. Se ela gostar, ela vai lembrar da história e ela vai sair contando para outras pessoas. Se ela não gostar da história, não tem música que a faça lembrar daquela história, não tem música que a faça compartilhar com outras pessoas, porque ela não gostou, então não importa tanto para ela. Tá? Então, assim, não se fixa tanto nessa, meu Deus, a criança tem que fixar a história que eu vou contar. Não faz isso. O que é que eu te sugiro, tá? Aprende a história que você gosta e tudo mais. Aprende a história, conta bem legal para essas crianças, sabe? O que é contar bem legal? É contar com um bocado de recurso, se fantasiar, botar um bocado de breguês e tal. Não é. Contar bem legal é você contar com o seu coração, contar com vontade de estar ali contando essa história para as crianças. É isso é que é contar bem legal, tá? Você pode usar recursos sim, não tem problema, eu vou falar disso em outra aula, então não vou me alongar nisso, mas é isso. Mas você pode sim colocar uma música no começo, você pode colocar então uma musiquinha no final. A música no começo, você pode colocar ela para iniciar mesmo esse momento. A música no final sobre o tema, para fechar aí o momento, né? Com uma musiquinha que remeta a isso, tá? Mas você não precisa se angustiar com isso, de a criança precisar fixar essa história, porque se ela gostar, ela vai lembrar. Se ela não gostar, não tem santo que dê jeito. Danilo lembrou aqui, Ricardo Azevedo é um autor que traduz e apresenta muitos contos tradicionais para os tempos atuais. Gente, Ricardo Azevedo é maravilhoso. Vocês têm que conhecer. Se vocês não conhecem Ricardo Azevedo, vocês têm que conhecer. Deixa eu pegar aqui um livrinho. Ele tem esse livro aqui que eu acho muito bacana, que é o Contos de Adivinhação, que são realmente contos de adivinhação. Ele tem as ilustrações também são dele, é bem, assim, característico dele. Você vê, você já percebe que é dele. E ele é muito massa. Gente, Ricardo Azevedo é muito massa. Obrigada, Danilo, pela lembrança. Ele tem um livro chamado Contos de Enganar a Morte, que são contos de humor sobre a morte. Gente, é muito legal. Muito legal. Eu convido vocês a conhecerem mais das histórias da tradição oral e Ricardo Azevedo, que está vivo. Que é melhor? Marco Aurélio. Marco Aurélio, Aurélio com H, e é Marco, não é Marcos. Marco Aurélio é muito massa também, gente. Muito massa. E tá vivo. Vive fazendo curso, oficina sobre tradição oral. Procurem e se encantem. Deixa eu ver aqui. Marcílio perguntou. Patrícia, você tem algum artigo, livro para indicar que fale sobre os elementos visuais na contação de histórias? E o que você acha sobre isso? Vou fazer meu TCC sobre isso. Marcílio, não sei que dia, eu decorei. Eu acho que é no último dia, acho que é na sexta-feira, eu vou falar sobre isso, tá? E lá no e-book também eu falo um pouquinho sobre, mas assim, sinceramente, artigo, livro sobre, especificamente, eu não conheço. Mas tem aqui, já vou te indicar um, que é A Arte da... Quem conhece já sabe. Eu amo esse livro. A Arte da Palavra e da Escuta é um livro muito massa, da Regina Machado, e ela fala um pouco sobre essa questão dos elementos visuais. Eu não vou te dizer agora qual é a página, porque eu não me lembro, mas está aqui dentro e é uma preciosidade, viu? Mas já te adianto que recurso visual é só um a mais, né? Ele não faz a história. Quem faz a história é o contador, né? O contador, ele tem que fazer com que a história seja a rainha do momento, e não os recursos. Os recursos são coadjuvantes,
né? A história é sempre protagonista e os recursos são sempre coadjuvantes. Eles nunca são o principal. A sua vestimenta não é o principal, os recursos não são o principal. O principal é sempre a história. Mas aí eu acho que é sexta, não tenho certeza agora, a gente vai falar sobre esses recursos, tanto os recursos internos quanto os recursos externos. E aí eu vou procurar alguma coisa, tá bom para você, sobre artigo ou livro. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que eu não me lembre, mas eu posso procurar para você, viu? Don't you worry. Don't worry. Vamos lá. Sandra perguntou, não sei se perguntou. Patrícia, creio que criar nossa linguagem adaptando ao leitor ouvinte nos atenda no que foi mais interessante, seja achado. Não entendi, peraí. Nos atenda no que foi de mais interessante, seja achado. Eu não entendi a pergunta. Mas é muito bom, viu? A gente sempre tentar aí adaptar. É muito bacana. Danilo falou aqui, lendo imagens do Alberto Manguel e uma história da leitura. Tem um artigo sobre imagens e leitura. Massa, Danilo, muito obrigada. Danila já ajudando aí os colegas. Danilo falou também aqui. Fanny Abramovich fala sobre livro ilustrados. Livro Costuras e Bobices. Beijo para vocês. Tchau, tchau.